adoção por si só já é um processo complicado, mas parece que durante a pandemia ficou um pouquinho mais complicado ainda, o que poderia fazer até com que esse processo todo ficasse paralisado. Por conta disso, o Tribunal de Justiça do Maranhão acabou adotando novos mecanismos, o que fez com que essa adoção continuasse mesmo de forma um pouco mais lenta, mas não ficasse parada. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai falar sobre esse assunto comigo é Januária Aires, que é psicóloga da Primeira Vara da Infância e Juventude de São Luís. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu comecei dizendo que a adoção é um processo complicado. É isso mesmo ou é a gente que complica? Eu não acho complicado. Não é? Talvez seja um pouco burocrático, mas eu acho que é uma burocracia necessária, né? Porque o processo de adoção ele é irreversível. Então, assim, trata-se de uma criança ou de um adolescente que vai entrar numa nova dinâmica familiar. E a gente precisa entender como é que está essa dinâmica, né? Como é que está esse casal, como é que está esse indivíduo, né? Para estar recebendo um novo membro dentro da família. É verdade. Então, tem algumas etapas que precisam ser, que são necessárias, né, serem cumpridas para que não haja uma devolução, que é alguma coisa muito traumática para essas crianças que já têm uma história de vida que não é uma história de vida fácil. Não é fácil, né? É verdade. Por exemplo, chega a levar quanto tempo um processo de adoção normal? Quer dizer, quando ele tramita direitinho, rapidinho, quando chega a quanto tempo, Januária? Olha, eu diria que ele não demora menos do que uma gravidez. Ah, legal, né? Se demora menos que uma gravidez, já tá bom, né? O período de uma gravidez já é legal, porque é o período de uma gestação meses, normal, exatamente. Né? Costuma, às vezes, demorar um pouco mais, porque, vamos dizer assim, rápido, um processo rápido. Vamos colocar o período de uma gravidez. Seria o rápido? Seria o rápido. Ah, tá. Mas pode se arrastar mais? Pode se arrastar mais, dependendo do perfil, né, que as pessoas pretendem. Por exemplo, quem deseja bebê muito novinho, menina, branca, aí saudável, totalmente saudável, às vezes não aceitam nem com doença tratável. Aí esse vai filtro encolhendo vai encolhendo e a tendência é que essas pessoas fiquem um pouco mais de tempo na fila. Às vezes o processo de habilitação ele não demora muito tempo, assim, da feita que a pessoa deu entrada, que passou pelas entrevistas, que passou pelo curso preparatório, né? Mas quando ela entra na fila, né, que o juiz sentenciou esse processo, ela entra na fila, esse filtro pode ser mais alargado ou menos alargado, dependendo desse perfil que a pessoa, né, optou. Vamos dizer, desses pré-requisitos que ela mesma coloca, né? Que ela Porque coloca. Quando eu vi aqui que existe, em São Luís, existem crianças e adolescentes, 18 crianças e adolescentes prontas para adoção. Certo. E existem 96 pretendentes. Aí a gente pensa assim, se tem 96 pretendentes e tem 18 crianças e adolescentes prontos para serem adotados, o que falta, né? Por que essa conta não fecha, Por que essa conta não fecha? Devia sobrar, né? Mas ao contrário, está sobrando, são crianças que continuam. Tem crianças que chegam a passar muito tempo nos abrigos? O que acontece? Essas 18 crianças que estão acolhidas, né, que estão prontas para serem adotadas, entra exatamente nesse perfil, que é o perfil que as pessoas desejam menos, né, que são crianças maiores, são adolescentes, grupo de irmãos, ou que tem algum problema de saúde. Porque assim, a recomendação é que a gente não separe grupo de irmãos. Pois é, você falou irmãos, agora me chamou a atenção. Grupo de irmãos, por exemplo, são 2 ou 3 irmãos. A gente tem grupos de 5 irmãos, aí fica bem complicado, tu entende? Mas um grupo de 5, ele vai ser desmembrado de alguma forma, não vai não? Olha, a gente depende dos... precisa ser feito um estudo muito singular. Porque se eles tiverem vínculos bem fortalecidos, a recomendação é que não se separem. Ai, gente, mas aí eu já vou lá para o lado dos pais, pretendentes, dos pretendentes, isso, né? Porque normalmente quando você pensa em adotar, você pensa em adotar você pensa em adotar 2, vamos dizer assim, né? Hoje Casal a nossa que realidade. ainda não tem filho, tem 2 filhos, quer adotar logo todos de uma vez e tal. Mas 5... Não é muito comum. Sim, claro. Talvez você ficou assustada, mas pode acontecer. Quer dizer, 4, 5 já dificulta e às vezes pouquinho. com uma diferença de idade muito grande. Isso. Né? E termina dificultando mais ainda. Talvez às vezes já tem um que tem 15 anos.
né? E o mais novinho tem 2. E aí realmente Aí fica... eu imagino que esse mais velho não quer se separar do mais novinho, Não tem um é senso que aí de proteção, ele já né? meio que paternalizou Isso, essa verdade. criança. Então, assim, são muitos complicadores, né? E aí a gente precisa realmente fazer uma avaliação, porque assim, sempre está em voga o melhor interesse da criança. É verdade. Né, e do adolescente. Então, a gente realmente precisa focar naquilo que é melhor para eles. Sim, aí a gente pegou os 2 pontos, a criança pequenininha, de 2 anos, vamos dizer, e o adolescente. O adolescente é outra fase complicada de você adotar, não é? Muito, bastante. Dificilmente sai. A gente tem algumas histórias interessantes, mas não é fácil. As famílias, as famílias não, os pais, Sim. eles ainda colocam muitos filtros, porque, por exemplo, acho que desde que eu me entendi, comecei a fazer matéria sobre isso, as pessoas sempre querem um bebê, eles querem um bebê claro, de preferência, Isso. se tiver o olho azul ainda está melhor ainda, mesmo que eles O que não nem tenham... condiz com a nossa realidade. Pois de é, mesmo que eles não Maranhão, tenham né? nem o olho castanho, Isso. mas um bebê de olho azul já vai bem, né? É verdade. Completamente saudável. Cabelos quer dizer, levemente cacheados. Cabelos levemente cacheados, foi ótimo. Quer dizer, eles já têm um perfil, um protótipo do bebê que eles querem. O filho ideal, vamos O filho dizer ideal, assim. vamos dizer. Mas a gente não tem filho ideal, né? A gente parindo não tem um filho ideal. Cada filho é um filho, cada jeito é um jeito, né? Aí, isso é o maior complicador que vocês encontram? Eu diria que eu não teria uma estatística certa, porque não foi feita uma pesquisa, mas eu te diria que isso é um complicador muito significativo, né? Essa discrepância entre o filho ideal e o filho real. O filho real. É que isso acontece independentemente de você adotar ou de você gerar. Mas qual é o grande diferencial? É que o filho por adoção, imaginariamente ou fantasiosamente, existe um lugar onde você pode devolvê-lo. E o filho que você pariu, que você gerou, não tem aonde tu devolver. Tu vai ter que assumir ele de Mesmo qualquer... às vezes a gente tem vontade de devolver o filho, e não tem. não tem. Assim, isso é só no imaginário, porque na realidade... Você não deveria, não tem local para devolução. Não deve, gente, não deve. Não Até existe pode, local para devolução. Mas pode, né? Pode de alguma forma, de alguma forma, você pode devolver o filho que você adota? E quando você pensa, a gente encerra esse bloco. Vamos fazer um rápido intervalinho aqui, porque esse assunto é mesmo complicado, as perguntas são complicadas e as respostas difíceis, vamos dizer assim. Mas a gente faz um intervalinho, toma uma água e volta logo, é só um minuto. Estamos de volta conversando aqui sobre o processo de adoção e as dificuldades encontradas nesse processo com a Januária Aires, que é psicóloga da Vara de Infância e Juventude de São Luís. E a gente estava falando nessa possibilidade de devolução que as pessoas têm com relação ao filho adotivo. Não tem muito essa possibilidade. Quem vai adotar já deve saber que aquele é um processo para a vida toda, vamos dizer. O ideal é isso, né? Um filho é para sempre na sua vida. Quer você tenha gerado não tem ele... ex-filho, né? Eu tenho 2. Não, ex-filho. Não existe ex-filhos. Né? Exatamente, não existe ex-filho. Então, mesmo que você gere biologicamente, você pode abrir mão do seu filho. Algumas mães, por exemplo, que por algum motivo engravidaram e não querem ter filho e não querem continuar com essa criança, né? Ou por questões financeiras ou por questões psicológicas, enfim, né? Existe aí N motivos. Elas podem se dirigir à primeira vara, né? E fazer a entrega dessa criança. Não é crime isso. Né? Não é crime você entregar um filho seu, é crime você colocar ele em vulnerabilidade, você abandoná-lo de uma forma que possa, enfim, levá-lo à morte. Colocar em risco a vida dele. Colocar em risco a vida dele. Sim. Mas, espontaneamente, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, assim, da feita que tu adota, a gente não trabalha mais com esse adjetivo filho adotivo. É filho. É filho. Então, ele entra no processo de que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode chegar e fazer isso. Olha, eu não tenho eu quero entregar o meu filho para adoção.
Dificilmente as pessoas fazem isso. Então, eu prefiro pensar a devolução nessa forma, como alguém que, por algum motivo, chegou e entregou o seu filho. Mas isso a gente está falando do pai e da mãe biológica, né? Mas quando é adotivo, quer dizer, quando você vai lá e escolhe, você passou por aquele processo, você foi aprovada, você levou a criança para casa, existe essa possibilidade de devolução, de eu não me adaptei com a realidade de mãe? Ele entra nessa mesma possibilidade. Entra. Já é uma mãe como qualquer outra e que pode se dirigir à primeira vara e diz. Só que aí os argumentos é que são diferentes. Eu não me adaptei, ele não se adaptou, entendeu? Os argumentos são diferentes, mas no final das contas é a mesma coisa. É uma mãe ou um pai que chega e diz, olha, eu não consegui. Eu não dou conta. Né? Mas são raros, né, Januária? Graças a Deus. Por isso que são raros. Tu entendes? Por isso é que eu digo que é um processo burocrático, mas é necessário porque a gente, da equipe técnica, quem faz essa avaliação, é claro que assim, não é 100% garantido, mas a gente quer que seja 100%, sim. Exatamente para que não haja essa possibilidade, né, de uma entrega dessa criança, de que essa criança volte para o acolhimento porque esses pais não deram conta por algum motivo, né? E eu entendo que é um motivo muito mesmo individual. Eu não acho que é pela criança. Eu acho que é porque eu tenho questões que eu não consigo lidar, que eu não consigo trabalhar, que eu preciso, né, resolver. Nesses casos, esse apoio psicológico é oferecido para esses pais? Quer dizer, antes que eles devolvam, vamos dizer, no caso de eu não estou conseguindo, a adaptação está sendo muito complicada, difícil. Eu preciso de ajuda. A própria vara oferece essa ajuda? Tem o período que a gente chama de estágio de convivência, né? O juiz determina esse período e a gente fica acompanhando esse processo de adaptação, né, entre pais e filhos. E aí tem aqueles processos, né, que funcionam mais, com uma funcionalidade melhor, vamos dizer isso, e tem aqueles que começam a aparecer algumas arestazinhas. Então, nesse a gente tem uma dedicação maior, a gente dá um apoio maior, a gente se presentifica mais na vida dessas pessoas, na rotina delas, nessa perspectiva de que aconteça essa devolução dessa criança, né? Porque termina sendo traumático para todo mundo, muito para a criança, mas também para o pretendente é traumático. É traumático para os dois lados. Para os dois lados. Eu imagino. Se você se propõe a fazer uma adoção, de repente aquela adoção não deu certo, é uma coisa meio frustrante, com certeza. Para a criança e para o casal. É muito doloroso. Para o casal ou para quem adotou, seja sua mãe, só o pai. Nesse caso, nós temos, a gente aqui no Maranhão, a gente tem muitas pessoas que não são casal, por exemplo, uma mãe sozinha quer adotar, um pai sozinho. Nós temos esses exemplos? Temos bastante. Eu não saberia te dizer estatisticamente, mas a gente tem. Temos. E casais homoafetivos? Temos também já. Tem aparecido cada vez mais com mais frequência, né? Ainda numa frequência menor, porque eu acho que aí entra toda uma questão cultural de preconceito, tudo. Mas eu acho que são barreiras que têm sido quebradas e assim, é um sucesso. Eu tenho visto assim, muitos casais homoafetivos que têm essa vontade de ter filhos, né? E pela impossibilidade, acabam pegando crianças do coração, vamos dizer assim, como a gente chama, aquele termo bonitinho de filhos do coração, e acabam se transformando em pais de verdade. Isso que é mais legal. Durante esse processo agora, a gente começou num processo lá de isolamento social, de pandemia desde março, a gente está já estamos agora no final de outubro e continuamos quase na mesma. Esse processo dificultou, porque imagina, para fazer adoção precisa de entrevistas, precisa de aproximação, precisa de uma opção de coisa presencial. Isso foi afetado? A habilitação em si, esse processo de entrevistas, ele foi mais afetado do que a adoção, porque são dois caminhos que a gente precisa seguir. O primeiro é um processo que a gente chama de habilitação, é aquele que eu necessito fazer para eu entrar em uma fila para esperar o meu filho. Depois que o meu filho chega, eu preciso fazer um processo de adoção. Eu até te diria que o de habilitação, né, ele pode até ter travado um pouco mais pelas entrevistas, né?
Que precisam necessariamente ser feitas. Obrigatoriamente, esse estudo precisa ser feito para que a gente não incorra em alguma... Aquilo que a gente falou antes, né? Exatamente. Certo, certo. Mas a partir do momento que houve as liberações, porque aí também nós, psicólogos e assistentes sociais, ficamos inicialmente impossibilitados pelos nossos conselhos por fazer entrevistas online. Mas da feita que isso foi regularizado, a gente entrou num processo, né, de, enfim, de aceleramento, vamos dizer assim, para que isso fosse cumprido. A gente, inclusive, está fazendo o curso agora, que é presencial, mas a gente está fazendo o curso online para que exatamente a gente conseguiu pegar todas as pessoas que entraram, né, para esse processo de habilitação nesse curso agora, e logo depois a gente vai fazer um mutirão de entrevistas para que eles sejam logo habilitados. Porque a gente pode dizer que tem aqui uma demanda reprimida, né? Nós temos 18 crianças aí prontas para serem adotadas, Sim, né? mas essas crianças não é por falta de pretendente, como você vê, porque nós temos 96 já habilitados para isso, né? Exatamente por conta desse casamento entre o perfil que eu desejo e a minha criança que está acolhida. Só por curiosidade, tem casal, vamos dizer assim, que chega a ficar muito tempo na fila porque simplesmente aquele perfil que ela imaginou não está disponível? Aquele perfil de bebê ou de criança, de filho que ela imaginou? Tem casais que ficam 3, 4 anos por causa disso. Esperando aquele bebê imaginário. Não é nem bebê que eu quero dizer, o filho imaginário. Isso. Né? Que aí quanto mais você vai restringindo, quanto mais variáveis você vai colocando, né, mais difícil vai ficando, né? E aí são todos os fantasmas que essas pessoas têm, às vezes assim, olha, eu não quero uma criança que seja filho de pais usuários ou que tenha transtorno mental. E aí normalmente essas crianças já vêm de uma história, né? Por exemplo, é difícil... Se eles estão ali, não é porque eles são de famílias ajustadas, entendeu? Né? Então isso de uma certa forma, né, dificulta esse encontro. Entendi. Fica bem complicadinha, né? A adoção já é um processo delicado, né? Não é complicado, é delicado. Muito delicado. Mas essa é uma realidade do Brasil inteiro, do né, Brasil Janara? inteiro. Não é uma realidade só de São Luís ou do Maranhão. Com relação a essa escolha do perfil, também é um problema, vamos dizer, de todo mundo? O Brasil inteiro passa por essa... Passa, porque se tu pegar a quantidade geral de pretendentes e a quantidade geral de crianças, é um número exorbitante da quantidade de pretendentes que tem com a quantidade de crianças disponíveis. Então, assim, estava sobrando pretendentes, né? Meu Deus, estava sobrando, sobra aqui, muito. Por aqui a gente vê, não vou nem fazer a conta porque eu não vou saber agora, mas 96 para 18 dá uma diferença. Se você pegar a nível de país, é essa equivalência. É a mesma equivalência, né? E a gente fica pensando, o que acontece? Por que a fila não anda? Por que o perfil não bate? Está explicado, é bem por isso, né? É bem por isso. Essa escolha do estereótipo de bebê, eu estou falando sempre bebê, mas não estou falando de bebê, quero falar de filho. O adolescente, ele acaba ficando mais tempo por conta disso, né? Sim. Ninguém imagina adotar um filho adolescente. Porque aí as pessoas têm o desejo, né, daquela coisa, eu queria passar por todas as etapas, né, eu queria viver isso. E eu acho legítimo, claro, sabe? Eu acho que é legítimo e eu acho que as pessoas precisam estar preparadas realmente para esse filho que vai vir, exatamente porque se esse meu desejo de alguma forma é frustrado, né, eu vou começar a colocar defeito nesse meu objeto de desejo e aí fica mais complicado uma adaptação, fica mais complicado uma vinculação. Então eu acho que é um trabalho que a pessoa precisa fazer com ela. Você pretende ter filho, né? Comece a se resgatar enquanto ser humano e ver assim, que desejo é esse. Porque existe a possibilidade de, enquanto você espera seu filho, você fazer o apadrinhamento de crianças? Ou não? É outro processo diferente? Olha, não é recomendado por quê? Né? Porque, às vezes, a pessoa que está pretendendo adotar, ela já está muito aberta para um processo de filiação. Né? Então, a criança, lá no apadrinhamento, pode ser que, enfim, ela se apaixone por aquela criança, entendeu? E aí, de repente,
não pode, essa criança não está liberada. Porque no apadrinhamento a criança nem sempre já está liberada para adoção, nem sempre não. ela está liberada para adoção, exatamente. Entendi. É a importância que a gente, né, foi um meio que a gente encontrou dessa criança ter uma convivência familiar e comunitária, dela se aproximar o mais próximo possível do que é uma família. Uma vida familiar, né? mais... Porque aí, se ela também não tiver condições, né, de efetivamente adentrar uma família, ela pelo menos teve esse modelo, e isso vai ser importante para o desenvolvimento dela enquanto ser humano, né, enquanto alguém que... E isso, os casais que ainda não estão habilitados para adoção podem fazer esse apadrinhamento com crianças que também ainda não estão habilitadas para adoção. Isso. É isso. Podem. As pessoas que estão habilitadas, às vezes as pessoas tentam fazer algumas coisas que é assim, interessante. E eu entendo, assim, não é uma crítica, não é uma condenação, mas nem sempre funciona. Por exemplo, vamos imaginar que tu estás disposta a adotar. Tu pensou nisso, mas tu ainda não está decidida. Aí tu diz assim, eu vou visitar os abrigos. Chega lá no abrigo, né, porque tu quer te sentir, tu queres te perceber nessa relação. Quando tu chega lá, tu olha uma criança, tu te apaixona por aquela criança. E aí tu diz, não, eu quero adotar, eu vou. Aí tu chega lá na vara e tu já chega com a criança, olha... Eu quero adotar e é esta. Eu entrei, eu fui no abrigo, eu quero adotar, mas eu já tenho a criança. Vamos fazer o seguinte, vamos só dar uma interrompida nessa história, eu vou fazer mais um bloquinho só para a gente continuar a conversa da Dambô. A gente faz só um intervalozinho e volta já só para encerrar essa conversa, não vai demorar muito não, só um minuto. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o processo de adoção e as dificuldades das pedras no meio do caminho. Januária Ari está conversando aqui comigo sobre isso, e a gente estava falando dessa história do apadrinhamento que se transforma em paixão, que pode gerar uma adoção. Não é por aí. Pode ser, mas não necessariamente, né? Onde é que a gente engata nesse processo? Eu me apaixono pela criança e essa criança... às vezes não está disponível. Ou às vezes ela pode vir a se disponibilizar, mas imagine você, está na lista, e eu cheguei e fui lá no abrigo e conheci o fulaninho. Uhum. E aí fulaninho é liberado para adoção, mas você já está habilitada, você já está há um tempo, você já está na fila, você já passou por todo o processo e está lá. Eu cheguei agora. Não pode furar a fila. E aí, como é que fura a fila? Entendi. Tu entendes? Entendi. Então, assim, se for uma criança, por exemplo, o que acontece? Tu chegaste Isso não é incomum acontecer. Tu chegaste no abrigo para apadrinhar, para conhecer, para fazer uma ação social, tu te apaixonaste por uma criança que está lá... É muito simples de acontecer isso, né? A gente chega lá e se apaixona pelas crianças. Aí você precisa entender que paixão é essa. É uma paixão que me leva para uma filiação... Ou é uma paixão que de repente eu olho, brinco, beijo, abraço de tia. E deixo lá para alguém tomar conta. Para alguém tomar conta. Então você precisa entender, você precisa se conhecer, você precisa saber de onde está vindo isso. E aí eu cheguei, me apaixonei por essa criança que já está lá e disponível, mas não tem ninguém no perfil, né, para ela, né? Talvez é uma criança que tenha algum problema de saúde e tudo, mas enfim, me apaixonei. Eu chego lá na vara e disse, olha, tem uma criança, estou apaixonada por ela, eu quero adotar e tudo. Aí a gente disse assim, quem é a criança? A criança é fulano de tal. A gente vai lá ver direitinho, se a gente vê que essa criança já está disponível para adoção, não existe ninguém, a gente já foi até a nível de cadastro nacional e tudo, cadastro internacional, acontece isso. E essa pessoa apareceu. E aí a gente, teoricamente, para tudo, né, e disse assim, olha, você precisa se habilitar. Então, aí a gente precisa seguir o trâmite. Então, vamos dizer... Não tem esse negócio de eu gostei, eu quero, eu vou levar. Não. Ela vai entrar na fila de qualquer forma. Porque a gente precisa fazer esse raio-x de quem é essa pessoa, entendi. Né, de que desejo é esse, se existe realmente essa possibilidade, se ela está preparada, de repente, para todas essas questões que poderão surgir nesse processo. Então, se isso acontece, essa criança está disponível, então, assim...
não vai se burocratizar, porque é o melhor interesse da criança, entre a criança permanecer no abrigo e estar numa família. Sim. Então, assim, todo mundo corre, a gente aciona o juiz, olha, aconteceu isso, tudo, e ele é muito proativo, ele diz, então, corram, façam, e aí a gente faz isso. Quer dizer, existem casos e casos. Existem casos Cada e casos. um é estudado isoladamente, né? Exatamente, e é sempre dados processos de prioridade na vara da infância. Crianças acolhidas, são nossas prioridades. Chegou uma medida de proteção, tu para qualquer processo para você trabalhar uma medida de proteção. Entendi. Mas esse apadrinhamento é interessante, sim. Só é ruim assim, quando tem essas paixões, que de repente a paixão pode não se concretizar, aí vira uma frustração. Mas aí você elabora, trabalha para elaborar esse luto, e se for realmente uma filiação, se habilite, né? É um preço alto que você paga. E é por isso a gente recomenda muito que as pessoas que tenham interesse em adotar, que elas não façam visitas a abrigos, né? Ah, legal. Porque elas podem... Eu digo que quando você quer ter um filho, passa ali, você já se apaixona. Não é à toa que a gestação, o bebê fica aqui dentro da barriga, a gente nem vê, né? Não, porque senão tu não dava conta. É verdade, até tem sentido. Tem que ser uma gestação mesmo, né? Um processo pensado, demorado. Senão a gente engravidava hoje e paria amanhã, né? Tem sentido. Eu falo isso porque eu já passei por esse processo, eu tenho filha adotiva. Então, é um processo complicado mesmo, depois você não tem para quem devolver, você tem que arcar, mas eu acho que filho é filho de qualquer jeito, é filho. Eu evito até o adjetivo filho adotivo. Filho, é filho, não é dizer, não, porque nasceu de mim, é certinho, não, é tudo complicado. Filho não vem com manual de instrução, seja lá de onde ele venha, não vem com manual de instrução, e se você está disposto a adotar, saiba que a responsabilidade é sua. Nesse caso, a responsabilidade é sua e de alguém que você tomou para ser responsável também. São duas responsabilidades, suas emoções e a emoção de quem você está escolhendo para filho. A partir daí, não tem caminho de volta não, gente. Se pegou o problema, leva até o fim. Por favor, não vamos traumatizar mais quem já está traumatizado, né? É complicado? Mas é um processo viável como qualquer outro processo difícil da vida. São os desafios da filiação. Eu diria isso, né? Ser mãe, ser pai, independente de por que caminho ele venha, quer biológico, quer por adoção, ele é desafiante. Ser mãe e pai não é brincadeira. É um desafio. É um desafio e vale para qualquer filho, seja ele do coração, da barriga, de qualquer lugar, é filho e vai ser desafiador sempre. A nossa coragem é que determina até onde a gente vai. Exatamente. Januária, muito, muito obrigada por essa conversa. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. Eu acho que é muito, muito legal descobrir esses caminhos por onde passam todas essas vidas. São vidas, né, que vocês estão lidando, né? São vidas. E vida que é dada para uma outra vida tomar conta, no caso. Por isso a gente tem muito zelo, né? Por isso a gente tem muito cuidado. Eu diria assim, que toda essa burocracia eu traduziria, né, por zelo, por cuidado, por amor, né, a esse serzinho que está aí, que precisa de uma proteção. Com toda certeza. Assina embaixo tudo que você falou e fica torcendo para que essa conta aqui bata, né? Possa fechar. 18,96 tem que dar certo, gente. Dividir 18 por 96 parece tão simples se a gente for na matemática, né? Mas emoção é outra coisa. Emoção e amor são coisas completamente diferentes da lógica e da matemática. Então, vamos escolher bem o filho que a gente quer. Ou escolher bem o caminho por onde a gente está indo para cumprir esse objetivo de vida da gente. Mas muito obrigada. Obrigada bom dia a você. Bom dia. Bom dia para você também, que está aí do outro lado nos acompanhando e que sabe que pode acessar toda essa conversa no nosso site, nas nossas redes sociais, está lá tudo bonitinho, prontinho para você. E eu estou aqui toda manhã às 8h30 te esperando, tá? Tchau.